No Fala Coach de hoje, especial da Copa, dia que teve o jogo Brasil e Costa Rica, nós vamos falar do e se? E se? Aquela polêmica que às vezes se cria. Não estou dizendo que o jogo foi polêmico, mas tem coisas para a gente pensar. Até o comentarista de arbitragem, Arnaldo César Coelho, após o jogo ele falou, bom, o Brasil fez 2-0 e aquele lance do pênalti fica escolhido. E se não fosse? Aí ia ficar aquela polêmica. Palavras dele, mais ou menos essa, não literalmente, mas foram mais ou menos essa. E a gente tem que parar para pensar nesse si, nós que trabalhamos com treinamento esportivo. Porque uma coisa muito simples de acontecer é quando você está ganhando, achar que está indo tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. Vamos analisar aqui alguns componentes desse jogo que nos traz algumas lições. Pelo que eu sei, não houve um profissional de psicologia esportiva, e nós temos falado da importância da psicologia esportiva e da atividade física aqui na nossa coluna, com a seleção. E nós vimos que estava um jogo difícil, aquela retranca, o pessoal que entende do futebol estava analisando isso, e isso vai irritando o jogador. E aí ele pode perder o controle emocional. Se não está bem preparado nessa parte psicológica, nós vimos até a grande estrela, o Neymar, né? Perdendo a paciência, que não pode acontecer. Tem que ter uma preparação para isso. Então a preparação psicológica é importante nesse aspecto. Ganhamos, passou. E se não tivesse ganho? O que seria? Então, a gente tem que ter as lições, não é só na derrota não. A gente tem que pensar até quando está tendo vitória. Outro lance que eu parei para pensar foi na questão do pênalti. Já tem até nas grandes redes aquela perguntinha, foi ou não foi pênalti, né? Indo por alguns especialistas, a gente trabalha com arbitragem de futebol, alguns dizem que foi, outros dizem que é um lance difícil. A maior parte está dizendo que foi pênalti. Agora, temos que pensar agora nessa nova situação do árbitro de vídeo, para pensar na tática. O jogo tático, a preparação tática não envolve só o sistema tático da equipe, 4-3-3 e todos aqueles esquemas que a gente conhece aí por números, que só pensa no adversário, no posicionamento do adversário. A tática está indo além. E a questão de como a arbitragem age também tem que se entrar na tática. Então hoje, com o árbitro de vídeo, esse comportamento tem que ser analisado. Porque o árbitro vai ter reações também. O que nós vimos, ou pelo menos a lição que eu tiro, não sou técnico de arbitragem, embora trabalhe com arbitragem, sou preparador físico de arbitragem, mas qual é a lição que eu vejo? Que o árbitro preferiu não ficar em risco por causa do árbitro de vídeo, o árbitro central. E houve até uma polêmica que foi levantada no debate ali da televisão, que o árbitro central que manda no jogo, que é o responsável pelo jogo, de conduzir a partida, está se submetendo ao árbitro de vídeo. Mas é natural que isso aconteça, porque hoje tem um recurso que está acentuando até aquilo que ele sofre, a influência da mídia no comportamento dele. Então o árbitro de vídeo veio ajudar, mas também vai alterar um pouco o comportamento da arbitragem. E a gente tem que entender como é que ele vai se comportar. No caso que se acentuou, foi que o jogador valorizou demasiadamente o lance. E aí leva a arbitragem a pensar e não ser julgada, ainda mais que teve o árbitro de vídeo chamando a atenção, que ele estava fazendo uma simulação. Não estou condenando o jogador, não estou falando isso. Ele aproveitou o momento, microsegundos, que aconteceu uma situação. Ele falou, se eu cavar esse pênalti, que houve um impedimento, né? Houve uma mão, pode ter sido menos intensa do que ele quis fazer parecer, mas houve, para cavar o pênalti. Mas ficou nítido que ele acentuou demais. E a gente tem que se preparar psicologicamente e taticamente para essas situações. Talvez se não houvesse o árbitro de vídeo, isso aí teria sido uma decisão extremamente acertada. Ah, ele valorizou, mas valorizou para chamar a atenção da arbitragem, para a situação que estava acontecendo. Então, isso, eu como profissional ligado ao treinamento esportivo, considero que é uma questão tática que temos que pensar.
Mas, como ganhamos, né, possivelmente isso caia no esquecimento. A gente só vai lembrar de alguma coisa, pensar em fazer alguma coisa, em trabalhar alguma coisa quando perder. E aí, vou destacar a admiração por um grande técnico do voleibol, que eu vi uma entrevista dele e vi ele em quadra falar isso. Né? Ganhou, ele comemorou 10, 15 segundos e falou: a responsabilidade aumenta, porque agora o adversário já sabe mais sobre mim e eu tenho que errar menos ainda. É para a gente parar para pensar. E eu pergunto para você, e se? O que a gente faz? Curtiu? Clica aí no like. Concordou? Clica no like. Não gostou? Comenta. Levanta o debate, que é no debate que a gente cresce.